Fala, galerinha. Olha aqui, deixa a pergunta de vocês aí, hein? Fala, William. Vamos lá, Sorato. É só o Sorato pedir pra entrar na live. Fala aí, E aí, Miguel. Sorato, Beleza? tranquilo? Beleza, cara. E você? Bem, graças a Deus. Tranquilo. Vamos nessa. Satisfação tá fazendo live contigo, hein? Não, que isso. Sempre bom estar falando um pouquinho de futebol, da carreira. Sempre legal. Tem feito algumas aí durante esse período aí. Tem sempre, tá sempre sendo legal, cara. Pô, show de bola. Eu assisti as suas lives com com as outras páginas, muito da hora. Ah, legal, cara. Legal. Ah, cara, eu acho que tá sendo assim, um momento que todo mundo tem para dar uma relaxada, né, cara? Acho que futebol é uma coisa que realmente mexe com as pessoas, que fazem as pessoas, sei lá, distrair um pouco, né, cara? Então, assim, e esse período aí pesado que a gente está passando aí, acho que é uma forma de descontração também para todo mundo, né? Não só para mim que participo, mas para vocês e para o pessoal que está entrando, que está assistindo também. Isso é show. Agora é época de live mesmo, né? Não, pois é, eu acho que é importante, está sendo importante isso tudo, né? Ficar ligado só nas notícias que a gente tem tido aí sobre a pandemia, tem sido momentos pesados demais, né? Então, assim, acho que é o momento de dar uma desligada disso tudo e falar de futebol, que pô, é minha vida, que mexe com a maioria dos brasileiros, né? Pô, é um povo que adora futebol e é uma forma de levar um pouco de entretenimento também para as pessoas, né? Todo mundo ama futebol, né, Sorato? A maioria do Brasil. Começar a fazer a primeira pergunta aqui pra você. Dos grandes clubes que você jogou, do Botafogo, Cruzeiro, Vasco, qual que foi o que mais te marcou? Que você mais gostou de jogar? Ah, cara, eu acho que isso é inegável que é o Vasco, né? Pô, sou cria do Vasco, fui base no Vasco, né? Criado pelo Vasco, tenho maior respeito por todos os clubes que passei, fui sempre bem recebido, tive sempre bons relacionamentos com todos. Obviamente que em alguns passamos certos momentos difíceis, né? Mas eu acho que faz parte, tá dentro do contexto do futebol, né? Mas, sem dúvida, acho que é o Vasco por tudo, pelo que eu vivi ali dentro, desde muito jovem, e depois pela conquista lá do título de 89, que realmente ficou marcado para todo mundo. Mas, assim, eu acho que é isso, acho que a identificação maior, né, é com o Vasco, sem dúvida nenhuma, né. Sim. E falando que você começou no Vasco, foi cria do Vasco, teve alguém que te inspirou pra jogar futebol? Teve algum atacante que falou, pô, aquele cara lá, eu quero ser igual a ele. Cara, eu sou do interior de São Paulo, né, mas sempre admirei, assim, muitos atacantes. Então, assim, eu gostava muito na época do Careca, que era lá, né, pô, era lá antes dele ir para São Paulo, antes de ir para Itália, no Guarani. O Roberto, eu lembro que me marcou muito, acho que até essa semana passada, está fazendo 40 anos da volta dele pro Vasco, do Barcelona pro Vasco, que ele fez 5 gols contra o Corinthians. Eu lembro que aquilo ali me marcou bastante, ele voltando, fazendo 5 gols, e era um jogador
que eu já jogava ali naquela função de centroavante, estava começando a carreira, muito jovem, né? Então, assim, sempre foi uma inspiração. E depois, quando cheguei no Vasco, então, mais ainda, né? Porque ele já estava, eu tive a felicidade de jogar um período com ele, subir profissional, ele estava no Vasco, né? E sempre foi ele foi uma inspiração para mim, né? Sim, com certeza. Qual foi o melhor atacante? A sua melhor dupla de ataque que o senhor teve? Que o senhor teve? Cara, eu joguei com grandes, assim, joguei com grandes jogadores, né? Em algum momento da carreira. Eu joguei com o Edmundo, cara, no Vasco eu joguei com Bebeto, joguei, pô, no Palmeiras tinha, pô, Edilson, Edmundo, então assim, mas o que marcou, assim, como dupla, assim, de ataque, né, acho que foi o Bebeto acho que pelo entrosamento, pela característica de cada um, né, que as nossas características casavam muito bem, então assim, acho que foi o que mais assim, deu certo e mais entendimento. Os outros atacantes que eu joguei, às vezes tinham uma característica um pouco diferente, então, mas joguei com grandes atacantes. Eu fiquei um período também no Botafogo, no Vasco, o Mauricinho, pô, que era um ponta que, pô, que não existe mais a qualidade e assim, mas eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores e grandes atacantes também. Pô, legal. E o senhor sempre foi atacante? Ou começou como, sei lá, um meio de campo, um ponta? Sempre jogou de centroavante mesmo? Sempre joguei próximo à área, assim, desde pequeno eu me destacava, antes de ir para o Vasco, no time que eu jogava no interior de São Paulo, no Lemense, eu me destacava por fazer gols, fazer bastante gols, então sempre fui atacante, centroavante, né? Joguei pouco em outra Sim. função, quase não joguei em outras funções, assim, de meio campo, mais pelo lado do campo, porque não tinha muita essa característica não, mas a maior parte era sempre mais centralizado. Meter gol mesmo, né? Isso aí. Atualmente, na sua opinião, quais são os cinco melhores atacantes do Brasil, que jogam no Brasil? Cara, a gente tem visto aí alguns, alguns valores aí bem interessantes, né? É inegável os atacantes do maior rival lá estão fazendo, né? Então, acho que são atletas que têm se destacado bastante. Eu gosto muito do Dudu do Palmeiras, que é um cara que joga pelo lado do campo, é um cara que tem uma função muito boa. É, cara, o Everton Cebolinha é um cara diferente, eu acho que é um cara que se destaca muito. Assim, a gente tem grandes valores aqui no Brasil ainda jogando, né? É, Sim. espero que os clubes, os outros cariocas também começam a se destacar com atacantes, né? O Vasco aí tem passado com o Botafogo, com o Fluminense, tem passado por dificuldades, né? Mas tem sempre condições de formar grandes jogadores, porque tem sempre tiveram um trabalho de base muito sério, né? O Botafogo tá investindo mais agora nos mais de idade, né? Eu acho que assim, acaba sendo uma característica para certos clubes, investir nessa característica de atleta, porque acho que é, a margem de erro acho que é menor um pouco quando você investe num jogador com mais idade um pouco para passar por momentos difíceis no clube, né? Eu acho que o jovem valor
é natural que oscile mais, entendeu? Um pouco. Então, quando o time está passando por uma situação mais complicada, se você, obviamente, se você tiver jovens com muita capacidade técnica, é, isso obviamente, é diferente. Mas, assim, geralmente, a gente está falando de Botafogo, está falando de Vasco, de Fluminense, passam aí por momentos complicados, né? Assim, e às vezes sofrem um pouco nas competições, então esse jogador mais experiente suporta melhor essa pressão, reage melhor a momentos de dificuldade, né? Então acho que a ideia é mais ou menos por aí, e às vezes é oportunidade, o atleta que está mais experiente, que de repente já teve um momento de maior destaque na carreira, mas ainda no futebol brasileiro chega, ainda consegue manter um nível alto, acho que também é por aí. É. O Seedorf aquela vez, né? Tem Jogou vários demais. exemplos, né? Tem vários exemplos aí de jogadores que voltam aí, acho que o mais que o Seedorf é um bom exemplo, mais recentemente agora o Nenê, eu acho que é outro bom exemplo, né, que voltou e tem se destacado, um jogador realmente diferente, já, mesmo por ter uma idade mais avançada, mas é um que rende bastante, ainda se cuida, tem uma condição física muito boa, então acho que são esse tipo de atleta que eu digo, né, que de qualidade e uma experiência longa no futebol e por isso tem mais suportam mais e tem mais tranquilidade em momentos de muita pressão, né? Sim. É. Bom, o, voltando, o senhor falou que se identificou mais com o Vasco, né? Querido do Vasco. Como que é Sim. a atmosfera de jogar lá no São Januário lotado? Cara, ali é o caldeirão realmente, né? Como a torcida tem carinhosamente chama, né? Caldeirão. Acho que ali tem a casa do Vascaíno, é a casa. Pô, eu quando jogava, ali era a minha casa. Então, na sua Uhum. casa você se sente muito mais à vontade, conhece todos os cantos, conhece, sabe da reação de cada um que está ali dentro da casa. A gente, a gente sabia da reação da torcida, sabia o que tinha que fazer para inflamar a torcida. Então, assim, eu acho que é isso, né? É preciso, acho que isso é uma vantagem, né? Tá jogando em casa, acho que os clubes usam isso muito bem. E quando você tem aí uma atmosfera favorável ali, que é uma situação que já vai impor uma dificuldade a mais para o adversário, sempre é importante, né? Sim. E o senhor ficou um bom tempo no Vasco e depois saiu, né? E foi jogar para outros clubes. Aconteceu do Isso. senhor jogar contra o Vasco no São Januário e sim, dá uma saudade, dá um remorso jogar contra o Vasco? Cara, assim, não, você não acaba pensando, quando a bola rola, você não acaba pensando muito nisso, né? O que Sim. prevalece é o lado profissional, né? Mas, assim, jogar contra o Vasco, já joguei algumas vezes, joguei acho que pelo Botafogo mesmo, joguei uma vez um campeonato carioca, joguei acho que por outros clubes também, e é sempre difícil, né? Sempre difícil, você tá na casa de um gigante, de um grande, tá jogando contra um gigante na casa dele, né? Então, assim, é sempre complicado e é sempre sofre uma pressão maior já por causa disso, né? É, complicado. Sorato, já Uhum. aconteceu de, pô, amanhã tem um jogo importante e aquele zagueiro de tal time é muito bom. Já ficou sem dormir por causa de zagueiro? Não, cara, não, não, acho que assim, a gente você trabalhava durante a semana e se preparava mentalmente por conhecer o adversário, né? Eu acho que assim, a gente sabia que em alguns momentos você ia pegar alguns zagueiros de muita qualidade, que você sabia que ia ter que jogar bem, e então isso no meu caso, né?
isso fazia com que eu me focasse mais no jogo, né, na minha movimentação, procurar ter uma leitura melhor para poder aproveitar um momento de, de vacilo ou de erro realmente de posicionamento ou erro técnico. Então eu ficava mais concentrado para acontecer isso, né? Então assim, mas assim de tirar o sono não, a gente trabalhava durante a semana em cima do adversário e obviamente procurava conhecer, estudar as características individuais de cada zagueiro, ou do jogador que ia realmente ali enfrentar. Então acho que é por aí. E teve algum zagueiro que sim, que foi difícil mesmo? Qual foi o zagueiro que mais ralou, que o senhor ralou pra fazer, para jogar, pra fazer gol? Ah, cara, eu acho assim, na época a gente jogava contra zagueiros muito fortes, né, muito bons, né? Pô, por exemplo, a minha estreia pelo Vasco no Maracanã contra o Flamengo, a zaga era Leandro e Edinho. Então, assim, isso aí você tira o nível de atleta da época, né? Pô, no gol lá do título em 89, eu tinha o Ricardo Rocha na zaga do São Paulo, entendeu? Então, assim, eram jogadores, assim, de muita qualidade, não só, pô, joguei contra Júnior Baiano, contra o Wilson Gotardo, contra Rogério, então, assim, tinha zagueiros realmente de bastante qualidade, né? Sim. Agora uma pergunta do Jefferson. O senhor já jogou em todos os estados do Brasil? Abraço, o Jefferson é lá de Santa Catarina, vascaíno, fera. Abraço, Jefferson. Cara, eu joguei, acho que praticamente em todos, cara. Eu não lembro se foram todos, não, mas eu, eu joguei, eu rodei bastante aí o Brasil, jogando aí. Até porque na época que eu subi lá no Vasco, a gente tinha uma. O Vasco fazia sempre uma excursão pelo norte, nordeste, então, pô, joguei no sul todo, joguei no centro-oeste, joguei no nordeste, no norte, em alguns estados, não lembro se foram em todos, mas, pô, acho que quase que todos, cara. Se não foram todos, tá bem próximo de todos, cara. Deixou o seu gol marcado em todos os estádios, então, né? Porque tem aí, e também depois com a Copa do Brasil, que começou, entraram vários os times de todo o Brasil, às vezes tinha, jogar em Roraima, jogar em Rondônia, é, pô, Amapá, então assim, a gente já rodei bastante, cara, no Acre, então já joguei em vários estados aí, quase que em todos os estados. É, muito legal. Eu sei que o senhor já deve ter ouvido muito dessa pergunta, mas como que foi fazer aquele gol do título contra o São Paulo? Cara, é sempre um momento de euforia, momento de extravasar, né? A emoção é que o Campeonato Brasileiro é sempre difícil de conquistar, né, cara? O título brasileiro. E assim, acho que pela importância que o Vasco tem no cenário do futebol mundial, pela dificuldade que tem de se conquistar um título no futebol brasileiro, acho que a comemoração diz muito da sensação da hora, né? Então, assim, a sensação de momento lá. Então, assim, é uma coisa realmente que a gente extravasa realmente, né? Sim. Agora uma pergunta mais genérica. Messi e Ronaldo, qual que é o melhor? Na sua opinião? Cara, eu acho que assim, são dois. O nível dos dois é impressionante, né, cara? Então, assim, não tem como. Os dois aí vem brigando já, sei lá, mais de 10 anos pelo título de melhor jogador do mundo. Então, eles têm dividido isso, cada ano é um. Mas, assim, acho que genialidade, eu acho que é o Messi, né? Acho que é Messi. o Messi, mas, assim, o Cristiano é impressionante a capacidade que ele tem
de fazer gols, então assim, é, é, é difícil você escolher um, né? Mas eu acho que extraterrestre é o Messi, né? Cristiano é só um robô, não chega a ser extraterrestre, não. Pô, o Cristiano é uma máquina, cara, de fazer gol, uma máquina de jogar futebol, cara. E esse ano, quem que fica com a bola de ouro? Será que é um dos dois ou o Neymar pode vir a ganhar a bola de ouro? Cara, eu acho assim, vai depender muito do que, o que vai acontecer com o futebol esse ano ainda, né? A gente não tem ideia ainda do que vai acontecer. Eu acho que a Champions League é um termômetro, que é o termômetro que vai dizer isso. Se a Champions League continuar, a gente vai ver quem é que vai se dar melhor, né? Eu acho que o Neymar tem condição para conquistar isso. Eu acho que se não tivesse passado por alguns momentos aí de contusão, talvez pudesse até ter vencido essa situação. Ele ficou fora aí de 2 anos consecutivos de momentos decisivos lá do Paris Saint-Germain. Eu acho que isso atrapalhou muito ele e o Paris Saint-Germain também não teve como prosseguir. Esse ano vinha muito bem, né? Até antes da parada vinha muito bem. Então vamos aguardar aí o retorno do futebol para. Mas eu acho que a Champions League vai ser o termômetro. Sim, sempre é, né? Sempre é. Eu acho que, obviamente, que o Paris Saint-Germain, por exemplo, na França sobra, né? O time sobra no campeonato, né? Lá, a É, Juventus também, lá na Itália, mas tem uma concorrência maior, né? E o Messi também, lá na Espanha, tem o Real Madrid que sempre divide ali, né? Então, assim, mas vamos aguardar, a gente espera que tudo isso passe aí, que o futebol possa voltar aí para a gente conferir isso. não aguento mais a saudade do futebol. Pois é, cara, pois é. A gente até tem visto aí reprises de jogos importantes na história, isso também tem sido legal para essa garotada mais jovem aí, ver aí como é que foi a história até aqui do futebol brasileiro, né? Ou do futebol mundial. Então, assim, tem sido um momento legal também, olhando por esse lado, né? Mas quem gosta de futebol sente falta, né? Então a gente espera que isso tudo esteja aí para o final aí de que a gente possa retornar com o futebol e com os outros esportes também, né? Sim. No começo da live o senhor disse que é do interior de São Paulo, né? Isso. O senhor sempre foi vascaíno ou no começo torcia para um time paulista? Cara, assim, no início, obviamente, eu tinha predileção por os clubes de São Paulo, né? Mas, assim, Uhum. eu me desliguei muito disso rapidamente. É, assim, São Paulo tem um campeonato os campeonatos dos times do interior tem muita força, muita tradição. Como eu era do interior, eu gostava assim muito dos times do Lemense, que eu acompanhava os jogos do profissional, tal. Da capital tinha assim uma predileção pelo São Paulo, que era o clube que o meu pai torcia, tal. Mas isso acabou rápido por eu ver muito jovem para o Vasco, e depois não tem como, né? Por tudo que vivi ali no Vasco, hoje eu sou vascaíno É. e, Em e 89 acabou definitivamente mesmo, né? não, com certeza, com certeza. Tem entrado uma galera legal aí, ó. Fala, Rodrigão, Rodrigo Almeida, está lá em Portugal, Rodrigão. O Alexandre, lá nos Estados Unidos, pô, tem uma galera legal entrando aí, cara. Deixa sua Paulo César pergunta pro Mara, Sorato aí, vai deixando a pergunta aí. ó, o Paulo César nós jogando junto no Bahia, no Vitória, lá em Salvador, pô, abração, meu amigo. Pô, legal, uma galera. Paulo Rosa Pereira, Pedro Barbosa, pô, maneiro, maneiro, maneiro. Luiz Paulo, show. Fala, o MC Charles aí, o cara é fera, meu irmão.
Homem da música do Trem Bala da Colina, pô, isso aí. Tem uma Tem galera fera entrando. Então, tocada a música. Show. Show. E o que que o senhor achou da efetivação do Ramos Menezes como técnico do Vasco? Ah, do Ramon? Cara, eu acho que foi acertada pelo, pela circunstância do clube. O Ramon está ali no clube há um bom tempo já, então conhece bem o elenco, a característica dos jogadores, conhece com certeza o modelo e a plataforma de jogo que vai ser a melhor pela característica dos jogadores que tem no elenco. Então, assim, eu acho que foi acertada e ainda mais com a ida do professor Antônio Lopes agora, que é um cara que vai dar um suporte, que é um cara experiente, já desempenhou essa função, por exemplo, no Botafogo, quando o Jair Ventura assumiu pela primeira vez lá o profissional, deu esse suporte. Então, assim, eu acho que foi acertada, obviamente que se, o, se a direção do clube ajudar trazendo alguns reforços, eu acho que vai ser legal, entendeu? Porque vai fortalecer o grupo e bons trabalhos precisam de resultados, né? Eu acho que o Ramon tem tudo para fazer um bom trabalho porque conhece bem futebol, é um cara estudioso, um cara que já teve experiência em alguns clubes de médio porte e pequenos, mas eu acho que é um cara que conhece o clube, conhece a torcida, conhece o elenco, e a torcida para que ele possa fazer um bom trabalho ali. Sim. E o que que o senhor acha do Levinciano para a presidência do Vasco? Ah, cara, pô, aí, tá com moral. O Fernando Miguel entrou aí, nosso goleirão lá do Vasco. Pô. Fala, Fernando, um abraço, cara. Fernando tá aí, cara. Pô, esse cara, hein? É, cara, eu assim, eu conheço o Leven há 20 anos, cara, entendeu? Então, assim, é um cara que tem uma competência em administração fora do comum, é um cara muito bem sucedido no ramo dele. Então, assim, é um cara que tem um network com, com o mundo inteiro. Então, assim, é um cara que tem condições de se vencer a eleição no Vasco, tem condições de botar o Vasco num nível, num outro nível aí, que volte aí, comece aí a mirar as grandes conquistas, né? Ele já tem se movimentado, acho que isso é de conhecimento de todos aí, ele tem feito aí várias participações em lives aí, divulgando o projeto dele. Pô, eu Sim. espero que isso realmente aconteça, mas ele é um cara muito preparado. Hoje não é um cara que eu vejo assim, difícil ter alguém mais bem preparado do que ele para levar essa transformação para o clube. Aproveitando que o Fernando Miguel entrou, o senhor já se deparou com um goleiro, assim, goleiro fera que pegou o seu gol e tinha que fazer aquele gol lá, o goleiro foi lá e catou? Ah, cara, sempre tem, né, cara? Sempre tem goleiros assim, principalmente nos grandes clubes, né, cara? Sempre, pô, joguei, cara, pô, por exemplo, na minha estreia era o Zé Carlos, do Flamengo, pô, joguei contra Tafarel várias vezes, joguei contra Dida, joguei contra, pô, então assim, são goleiros assim que tiveram uma história grande no futebol, de goleiros de qualidade. Gilmar Rinaldi era o goleiro da final. Pô, joguei contra o Zete, Pô, então, assim, só goleiro histórico, né, cara? Então, assim, Veloso. Então, assim, são goleiros aqui no Rio, vários aqui. Então, assim, são goleiros que realmente, geralmente, os dos grandes clubes sempre eram goleiros de muita qualidade e obviamente acontecia
E muito saber que tinha que finalizar bem a bola, tirar bem dele, porque se desse uma mínima chance, eles conseguiam fazer a defesa. Então, assim, então eram momentos de realmente ter capricho em tudo, né? Sim. Qual foi o gol perdido mais que ficou mais repercutido na sua cabeça depois? Foi dormir e falou assim, ah, e se aquela bola tivesse entrado? Pô, cara, assim, eu não marco, assim, não me marca esse tipo de coisa, entendeu, cara? Sim, Obviamente tiveram, pô, perdi vários gols na minha carreira longa, obviamente acontece, e é natural, até natural que aconteça, mas assim, claro que sempre tem um jogo importante que você tem a chance e não faz, então, assim, um jogo clássico, de repente, já aconteceu. Eu não lembro, assim, de especificamente de um, entendeu? Eu lembro de ter sim, perdido pênalti já, então, assim, isso faz parte, tá dentro do contexto do atacante, do futebol, é, mas, assim, não é uma coisa que me marca, assim, não. Obviamente, eu acho que isso marca mais, às vezes, o torcedor, ou você lamenta ali por um momento, por um, 2 dias, mas e aí depois isso não tem mais um peso assim para você carregar, né? sim. E o gol mais bonito, você lembra? O gol que mais te marcou? Ah, cara, acho que mais, assim, o que marcou muito foi o da minha estreia contra o Flamengo, né? O primeiro gol que eu fiz quando fui titular no profissional, um chute na entrada da área ali, cruzado bem forte, né? Peguei bem na bola. E ali acho que abriu para mim, foi onde as portas se abriram, onde eu sonhei para chegar e para estar, para aquele momento ali, e estar no primeiro jogo como titular no profissional do time, do clube como o Vasco, fazer um gol importante, né, que era contra o maior rival, jogo decisivo, reta final de Campeonato Carioca, então acabou sendo marcante por causa disso. Sim. Sorato, o senhor consegue fazer um time dos melhores jogadores que você já jogou? Rapaz, cara, vamos lá, vamos tentar. Então, goleiro Carlos Germano, Sim. lateral direito. Eu joguei com grandes laterais, cara. Pô, mas o Luiz Carlos Vinck me deu o cruzamento do título de 89, então tem que botar o Luiz Carlos Vinck. A zaga. Cara, eu joguei com uma zaga que era fantástica, cara. Que era Donato e Fernando, mas eu vou colocar Donato e Mauro Galvão. E lateral Mauro. esquerdo. Lateral esquerdo. Joguei com o Roberto Carlos do Palmeiras. Então, assim, pô, era uma zaga do caramba. Meio campo. Cara, é muito jogador, cara. Meio campo. Vamos botar Luizinho, Boiadeiro. Sim, daquele time lá do título. Luizinho é de 97, né? Luizinho, Boiadeiro. Boiadeiro é de 89. Nessa função aí era um jogadoraço, né, cara? Sim. E um meia, um meia assim clássico. E o Bismarck era um jogador que no Vasco teve uma passagem fantástica. No ataque, do que eu joguei, né? Eu joguei com, por exemplo, Edmundo, Roberto e Romário, por exemplo. Joguei com Nossa, Bebeto, joguei e é, pô, no Palmeiras, depois joguei com o Evair também, joguei com. Cara, então assim, é por aí, eu acho que é por aí. Eu acho que do que eu tive, que eu joguei, eu acho que são isso aí. Então,
muito jogador de qualidade. Assim, tive muita, fui abençoado por jogar com tantos jogadores assim, cara, de qualidade. Depois joguei com, por exemplo, Zinho no Palmeiras, Rincon, pô, Mauricinho no Vasco, no Botafogo, Tato, na época, quando foi pro Vasco em 89. Então, assim, eu tive muita sorte aí. Fui realmente agraciado aí por ter tido a oportunidade de jogar com esses caras aí. Sim. Teve a sorte de jogar com esses caras, mas já teve o azar de jogar contra o Mauro Galvão? Já, Pergunta do já, Jeff a de pessoa do novo. Jefferson, já joguei, pô, joguei, claro, claro, joguei, pô, quando o Mauro estava no Botafogo, eu no Vasco, depois que eu saí do Vasco e ele ficou ainda, joguei uma vez contra. A gente é amigo, cara, eu e o Mauro, a gente é amigão até hoje. A gente tem, agora a gente não se encontra por causa do distanciamento, mas a gente aí tem sempre, tá junto, estamos nos falando sempre. Pô, quase toda semana estamos tomando um café aí quando tava tudo numa normalidade, né? Mas o Mauro é muito difícil, jogador assim, de outro nível também, de qualidade técnica, de leitura de jogo, de sempre se antecipava, tinha leitura antecipada das jogadas, era espetacular. É, né? Não foi fácil passar do Mauro, não, né? Não, não, nunca é. Nunca foi E, fácil, ninguém. Não, não só eu, ninguém era fácil passar por ele. e fez o gol quando o Mauro tava na zaga? Cara, acho que contra o Botafogo fiz alguns jogos. Eu acho que fiz. O Botafogo tinha um período ali que eu fazia gols direto, assim. Pô, fiz alguns gols, assim, Vasco e Botafogo. Tive um período ali que fiz alguns gols ali. Eu acho que ele estava assim. Sacanagem, olha aqui a camisa. Pois é, mas fiz alguns a favor também. Ah, compensou. Sorato, na Oi. sua opinião, quem que jogou melhor pelo Vasco? Edmundo ou Romário? Cara, assim, eu acho que o Romário atingiu o auge dele, acho que foi fora do Vasco, entendeu? Ele, assim, ele, obviamente, é um jogador, um craque, né? Ali na função que ele desempenhava dentro de campo. Mas, assim, eu acho que o Edmundo, em 97, cara, ele foi o melhor jogador do mundo, entendeu? Eu acho que o ano de 97 que o Edmundo teve ali, cara, foi espetacular. Algo assim. Eu até recomendo hoje, como é mais fácil da garotada tentar pegar esses jogos aí de 97 e acompanhar o que o Edmundo fez naquele ano. Só não foi o melhor jogador do mundo porque realmente estava jogando no Brasil, não estava na Europa. Mas eu acho que assim, em termos de auge, eu acho que o Edmundo jogou, assim, o auge do Edmundo acho que foi ali, cara, entendeu? E o Sim, Romário, obviamente, depois teve muito mais porque atingiu isso fora do Brasil, saiu muito jovem também, aí voltou para o Vasco, já estava numa fase mais de final de carreira, né, mais próximo do final, né, mas eu acho que no Vasco o Edmundo jogou no auge, acho que o melhor momento do Edmundo. jogando pelo Vasco foi o Edmundo, então, né? Eu acho que sim, eu tenho essa opinião justamente por isso, né. O Romário, assim, cara, o Romário é gênio, né, cara? Mas assim, acho que no Vasco o auge dele não foi no Vasco. Né? Já o Edmundo em 97 é brincadeira, brincadeira. E por falar em melhores do mundo, qual que é o melhor goleiro do mundo, na sua opinião? Hoje, Atualmente, isso. para mim é o Alisson, O Alisson? eu acho. É, É, é um cara que, pô, e não é de hoje não, já há algum tempo, né? Assim, ele é um cara frio, um cara tranquilo, um cara que hoje cumpre as funções do goleiro, pô, com a bola no pé,
debaixo dos paus, como a gente costuma dizer, as bolas aéreas, saída do gol. Eu acho que é um cara assim completo realmente, cara. Sim. Vou fazer uma pergunta agora do Luiz Paulo. O senhor já dividiu o vestiário com o pai Santana? Não, sim, o Pai Santana foi meu massagista por alguns anos lá no Vasco, pô. Folclórico, trabalhador, pô, zelava pela saúde de todos nós lá, dos atletas, dos jogadores da época. O cara, pô, muito competente e muito dedicado à profissão dele, cara. Era realmente um espetáculo, assim, a dedicação que ele tinha para pelo clube e por deixar sempre a gente na melhor condição possível quando tinha algum problema para poder estar inteiro assim para poder desempenhar bem a nossa função lá dentro de campo. Sim. Deixa suas perguntas aí pro Sorato, se alguém quiser deixar pergunta, que a gente vai ler aqui. É isso aí. Tamo aí. Aproveita que tamo aí. É, o Bino Freitas falou que o Fernando Miguel é muito melhor que o Alisson. Não, o Fernando Miguel é muito bom goleiro realmente, cara. Muito bom goleiro. Pô, veio pro Vasco e deu uma tranquilidade pro clube, pros torcedores hoje, né? A gente não tem uma. Que isso aí sempre foi um trauma do Vascaíno, né? Em um dado momento aí da história, essa questão do goleiro. E o Fernando Miguel chegou com uma certa desconfiança, mas se firmou e tem passado uma tranquilidade a todos, né? Realmente é muito bom goleiro também. Do Rio de Janeiro é o melhor goleiro do Rio de Janeiro? Pô, cara, eu acho ele muito bom goleiro, cara. Eu acho assim, ele tá ali com o Diego ali, tá pau a pau com o Diego ali, cara. Então, assim, ele também dá uma tranquilidade muito boa pro time. Assim, você não se preocupa, né? Você não fica preocupado, né? Assim, não deixar aí um outro time, o adversário atacar, o adversário chutar. Então, assim, a gente ele passa essa tranquilidade. Além de ser uma pessoa espetacular. Fernando Miguel é um cara, pô, sensacional. Sim. Uma pergunta aqui do Primate Sul-Fluminense. O senhor se preparou pro final da sua carreira ou simplesmente chegou a hora e falou que viu que não dava mais? Como que foi? Foi premeditado ou foi por acaso? Cara, assim, eu não, assim, não planejei assim, não. Eu fui até onde eu estava vendo condições de de estar atuando, eu fui e assim, porque teve um período na minha carreira no final que assim eu mal tinha férias, já tinha interesse de alguns clubes, então assim às vezes emendava um clube no outro. Aí chegou um momento que não tem jeito, não tem como, né? Não tem como, mas assim não me preparei, não estipulei, vai ser vou jogar até tal. Sim, Foi acontecendo e você vai analisando. Acho que você sempre tem que fazer uma autoanálise da exigência do futebol e daquilo que você está produzindo no momento. Acho que quando você vai chegando mais para o final, você tem que ter essa avaliação sempre. Você tem que sempre fazer uma autoanálise para ver se tudo aquilo que, que, que exige de você hoje, que o futebol exige de você, se você ainda está apto a cumprir tudo 100%. Então, acho que é por aí. o gaúcho Rogério aqui tá perguntando: Sorato, o gol do bicampeonato foi o mais bonito pra você? Assim, acho que foi bonito por finalizar uma jogada de, de, que era característica daquele time, né? De, de controle do jogo, de trabalhar bem essa bola, de começar a jogada do lado do lado esquerdo e rodar, girar essa bola para o lado direito e chegar na linha de fundo.
Então, assim, pela qualidade do trabalho de bola que a equipe tinha, realmente foi um golaço, né, cara? E assim, um cruzamento perfeito, tudo no tempo certo, uma transição ofensiva em velocidade que a gente fez naquela época. Então, assim, eu acho que foi um golaço realmente, não pelo todo, desde o momento que a bola sai lá de trás, que foi uma bola levantada na nossa área, a nossa zaga corta, o William pega o rebote, toca para o Bebeto toca para mim lá na ponta esquerda, eu domino e toco atrás para o Mazinho, aí o Mazinho traz para o meio, toca para o Bismarck já toca na outra, o boiadeiro já está se projetando, toca para o boiadeiro, e o boiadeiro domina e já toca para o Luiz Carlos Vinck, que já estava chegando na linha de fundo. Então, assim, e sai aquele cruzamento perfeito. Acho que pelo desenho todo da jogada, pela, pela finalizar daquela forma, né, definição ali da jogada, foi um golaço. Sim, realmente foi. Mas eu pergunto do Jefferson aqui, obrigado pelo Jefferson pelo tanto de perguntas que ele tá fazendo. O senhor já teve lesão na sua carreira? Sim, sim, sim. Assim, eu tive uma logo quando eu saí do Vasco, fui pro Palmeiras. Quando cheguei no Palmeiras, acho que depois de um mês e pouco, tinha uma contusão séria muscular, no reto femoral, no músculo da coxa, da frente da coxa, né? Mas Uhum. assim, lesões, estiramentos posterior de coxa, já tive contratura em adutor, mas assim, questão de joelho, torci tornozelo algumas vezes, faz parte, mas assim, graças a Deus, cirurgia de joelho, isso aí, cirurgia ortopédica não tive nenhuma, graças a Deus, cara. Assim, Sim, e problema no joelho nunca tive, nunca tive problema no joelho, nunca. isso é bom. A pior mesmo foi o do fêmur. Isso, do reto femoral, é. É o músculo do chute, né? Quando você Sim, chuta, você trabalha com esse músculo que trabalha e tive uma ruptura. E aí foi tenso, demorei para me recuperar. sim. Essa pergunta aqui é minha mesmo, que eu fico curioso para saber. A bicicleta do Ibrahimovic e a do Cristiano Ronaldo, qual foi mais bonita? Putz, Porque o Ibra falou que a bicicleta do Cristiano Ronaldo foi muito bonita, só faltou 40 metros, né? O Ibra falou pô, assim. cara, mas acho que assim, plasticamente, acho que pô, pela importância do jogo, né, do Cristiano Ronaldo é sacanagem. Acho que foi mais bonita, cara. Eu também acho. Fala aí, o Cláudio Boneco. Fala, Boneco, um abraço, cara. Show de bola estar aqui, cara. Ele tá Ele com a falou que mesma tá. lesão. Pô, cuida disso aí, boneco, que não é fácil não, cara. Esse músculo engana, hein, cara. Quanto tempo demorou para você se recuperar? Ele perguntou aí, ó. Pô, cara, eu demorei, quando eu voltava a treinar normalmente, eu sentia de novo, cara. Eu demorei que, sei lá, fiquei quase um ano com essa lesão, cara. Foi algo impressionante, cara. Nossa senhora. Uma pergunta aqui do Caio Santos Mota. Sorato, o senhor teria vontade de jogar com algum jogador da atualidade? Valeu pela pergunta aí, Caio. Ah, com certeza, cara. Eu acho assim, esses grandes jogadores que se destacam, né, cara? Eu acho que é sempre, cara, quem que não gostaria de jogar com o Neymar, por exemplo? Sim, Entendeu? Assim, o que é legal desse, desse nível de atleta, às vezes não é nem o jogo, cara, são os treinamentos. O que os caras fazem, porque no jogo ali são 90 minutos e passa aí uma jogada, outra, e você vê esses caras fazendo isso toda hora no treino. Então, assim, o grande barato disso é ver o que esses caras conseguem fazer toda hora. Não é só no jogo, então é no treino, é todo dia. Então, assim, esse jogador de nível, cara, é fantástico você acompanhar o dia a dia deles. Por exemplo, eu tive, como eu falei, que joguei com a galera aí, pô, cara, você vê o que o Edmundo fazia nos treinamentos, vê o que o Bebeto fazia nos treinamentos, vê o que, cara, é, é,
o Donizete fazia nos treinamentos, que da época lá que também que jogou no Vasco. Então, assim, esses grandes atletas, cara, é sempre gostoso você jogar, tá do lado e tá observando e tá vendo, conviver, ver o dia a dia, porque assim, é fantástico isso, cara. Esse cara fora de série, irmão, todo dia tem algo diferente que eles estão fazendo ali. Que é. Uma pergunta do William, a gente já falou do Levin, mas ele perguntou assim, Sorato, o senhor já apoiaria uma união do Levin com o Brand? Cara, o que for melhor pro Vasco, eu apoio, cara, entendeu? Isso aí, se for pro bem do clube, se for trazer benefícios ao clube, por que não, cara? Obviamente tem que ver como é que vai ser, quais são os moldes dessa união, né? Então, assim, mas eu vejo dessa forma. Eu só não acho que isso vai acontecer. É outra coisa, mas se acontecer também e for pro bem pro Vasco, foi o melhor pro Vasco, sem problema. Eu acho que tudo que for bom pro Vasco, o Vasco precisa da união dos vascaínos, entendeu, cara? Sim, A gente está no ano, a gente tá no ano importante, então mais do que nomes de fulano ou Beltrano, os vascaínos agora têm que analisar os projetos, né, cara? Então eu acho que é isso, acho que o melhor projeto tem que continuar, ou seja, então é isso que eu acho. sim. Uma pergunta minha aqui agora. O que o senhor acha do... Deixa eu fazer a pergunta do Cláudio aqui. Quem foi seu melhor companheiro de ataque? Eu já fiz pergunta, mas o Cláudio perguntando aqui de novo. Pô, o boneco, foi o Bebeto, cara, aquele período lá de 89, o Bebetinho era campeão, a gente tinha um entendimento muito legal, cara. Joguei com os outros grandes atacantes também, né? Mas assim, o Bebeto, assim, pelo período, pelo momento e em relação ao que eu já falei, as características minha e dele, foi Bebetinho. Bebetinho era fera, craque de bola. Bebeto. Já cavou muito pênalti, Sorato? Ah, não cavasse não, mas assim, eu acho sofri alguns, né, vários, né, mas assim, ter aquela às vezes uma esperteza de saber que ou atrasar um pouquinho ou adiantar um pouquinho para acontecer o contato. Eu acho que isso até hoje acontece com os jogadores. Não é questão de cavar, é questão de realmente leitura ali que às vezes esse contato é inevitável, né? Então assim, e vai ali não, acho que da qualidade de você perceber isso, de repente numa jogada que de repente era mais difícil de sair o gol. Isso acontece hoje. Eu acho que assim, não é questão de cavar, eu acho que é questão de realmente ter essa leitura para poder tirar um benefício disso, né? Sim. É. Não fez igual o Soares aquela vez contra o PSG, não, né? Se jogou no chão. Não, não, isso aí não. Não. Eu acho que não era a minha característica. Obviamente, uma vez ou outra, todo mundo faz isso, tentar, mas não era uma característica minha isso, não. A questão era realmente só essa questão, quando você via que o negócio ia ser inevitável, ou a gente que esperava ou tentava tirar proveito da situação. Sim. Uma pergunta minha aqui agora. O senhor ficou sabendo, né? Deve ter ficado sabendo do Botafogo. Queria os 3 mundiais aí que a FIFA reconhecesse. Se o senhor fosse a FIFA, o senhor reconheceria os mundiais do Botafogo? Cara, eu acho que se todo pedido, eu acho que é legítimo, né, cara? Então, assim, eu acho que
se tiver legitimidade, por que não, cara? Não só o Botafogo, outros clubes também, eu acho que é importante para a história do clube, para poder, não sei, não estou muito por dentro, mas se fosse considerado o Mundial da época, por que não? De repente, eu acho que, como aqui no Brasil houve esse reconhecimento dos brasileiros, dos campeonatos, dos títulos brasileiros, né, É, antes de ter o Campeonato Brasileiro, eu acho que poderia ser legítimo também, pô. Por que não? também acho, pô. Imagina o Botafogo trimundial. Pois é, vamos ver se vai acontecer, né? Mas eu acho Tomara. que, eu acho que o pedido é legítimo. Sim. O Roberto Berg tá falando assim, não sei se você se lembra de mim, mas já trabalhei como médico em grandes Ah, times do doutor Brasil. Roberto, um abraço. Show, doutor. Legal, é bom. Isso é legal, as redes sociais têm isso, né? Você às vezes não fala, não encontra, ou não fica muito tempo, perde o contato e isso volta, reaproxima as pessoas. Isso é muito legal. Sim. Ô, Sorato, infelizmente tá acabando nosso tempo aqui, cara. Só uma hora que pode, né? Pô, Pois é, já foi rapidinho, pô. passou rapidão. Vamos tirar um print como se fosse uma foto? Vambora. Bora então, deixa eu ver os comentários aqui. Vou mostrar aqui o Botafogo, né? Que tem que sair na foto, pô. Aí, Sorato. Foi, show. Valeu, cara. Obrigadão, Valeu. cara. Agradeço de coração mesmo. Não, tranquilo, Miguel. Um abraço aí, um abraço para todo mundo que entrou aí na live, cara. Show de bola. Sempre é bom estar falando de futebol, receber o carinho da galera aí. Se cuidem aí, que isso tá passando e a gente vai sair bem mais forte disso tudo Se Deus e que aí quiser. que o futebol volte aí para a gente poder aí tá vendo e discutindo aquilo que a gente gosta aí sobre futebol, tá? Abração aí. Foi um prazer, Miguel. Prazer falar contigo, Sorato. Valeu. Valeu, cara. Abração, garoto. Tchau, Falou. tchau.